Rádio Camélia está no ar 24 horas. Participem! Você está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. O Lukács, né, entre os colegas do grupo, né, quem tem estudado mais é a Valéria, né, que fez a sua tese, boa parte da tese está marcada por uma leitura em Lukács, né? E o Alessandro, que assumiu essa empreitada de leitura e análise, não é, também em sua tese, né? Então, nós temos, e todos nós, de alguma forma, o contato do Nesep com o autor, né? Embora, diria que é um pouco recente ainda, mas a gente já passou aqui e ali por algumas leituras, né? Lembro de termos pautado, acho eu, há uns 2 ou 3 anos atrás, alguns textos do Lukács foram bastante importantes do ponto de vista da demarcação e da discussão do método, né, da educação filosófica, né? Do método em educação filosófica, no sentido mais amplo do método em termos de produção de conhecimento, né? Então, o Lukács, de fato, é um autor bastante importante, né, do ponto de vista, não é, das nossas aí pesquisas, não é? O Alessandro recorta um pouco mais a partir da perspectiva aí da sua tese, do seu objeto de tese, né, que ele poderá também comentar aqui e ali, né, durante a apresentação. E hoje, então, nós temos a apresentação por Alessandro Reina, né, que é orientando meu aqui do doutorado, e de Douglas Lopes, que também estuda o tema, há um recorte, não é, que passa aí pela questão das artes, evidentemente, né, e também o Douglas poderá comentar um pouquinho, né, mas com uma leitura também em Dussel, o que é bem aí importante, né, sendo ele orientado pela professora Leila, com a minha colaboração no processo aí de orientação, por isso é importante a participação do Douglas também no Nesep, já há um bom tempo, e ligado ao Gcine e ao jogo de cena, que é o Cineclube, né? E com digamos assim, com a parceria aí da Hiperbólico também. Os 2 companheiros aí são do Nesep já há um bom tempo e são estudiosos, né, de Lukács e companhia, né, Marx, a interface e assim vamos. Tá bom, passo de imediato então a palavra para o Alessandro e Douglas. Então, boa tarde, todos aí os integrantes do Nesep. Sou o professor Alessandro Reina, né? Sou professor da Rede Pública de Ensino, leciono ali no CEP Curitiba, não no CEP, né? No CEP, que é o Centro Estadual de Educação Profissional. Professor do Estado e também leciono na rede particular, no ensino superior, no Centro Universitário Claretiano, né? E também sou membro do Nesep aí já de longa data, aí desde 2005, mais ou menos, lá, quando basicamente entrei em contato pela primeira vez aí com o pessoal do Nesep. Bom, hoje, né, o texto que foi escolhido, ele é um capítulo, na verdade, da obra Introdução à Estética Marxista, né? Um capítulo bastante específico, né, que fala sobre a arte como autoconsciência do desenvolvimento da humanidade. Ele é o último capítulo dessa obra, e, de certa forma, ele retoma, de uma maneira mais geral, aspectos que foram desenvolvidos ali nos capítulos anteriores. Então, é como se fosse, basicamente, um capítulo de fechamento, de conclusão, né, sobre essa questão de alguns apontamentos estéticos ali que o Lukács faz dentro dessa obra Introdução da Estética Marxista. O pensamento do Lukács, eu acho que tem 2 grandes marcas, que é a ontologia e a estética, né? Então, hoje a gente vai fazer alguns apontamentos aqui sobre a estética, a gente não vai se deter basicamente sobre a questão da ontologia, até mesmo porque, dentro da minha tese, eu li mais questões relativas à estética, então
fiquei um pouquinho mais familiarizado, mas ainda estou muito distante de ter uma compreensão totalizante aí do pensamento estético do Lukács. Como ênfase, né, e como teoria central, com base na teoria do reflexo, na qual, né, a arte seria um reflexo possível do cotidiano humano. Então, a arte é uma forma de objetivação, e ao trazer a arte como uma forma de objetivação, ele também retoma, né, a própria tradição marxista a utilizar como método aí o materialismo dialético, né? Então, o Lukács, eu acho que é um dos autores que muitos comentadores colocam ele como o autor que basicamente retomou, né, a discussão sobre a influência de Marx no pensamento contemporâneo. E essas reflexões que ele vai trazer a partir da teoria do reflexo, ou seja, da arte como um reflexo possível do cotidiano humano, ela coloca, né, um aspecto muito importante, que é a questão de que a arte ela não é expressão somente de um subjetivismo, né, como colocado, por exemplo, por alguns estetas idealistas, né, no sentido de que a arte se resume apenas a uma questão inata, né, aquela ideia de que o artista possui um talento inato, de que é algo apenas subjetivo e de que a arte não carregaria nenhuma objetividade do mundo, né? O Lukács vai contra essa perspectiva porque ele coloca que a arte é justamente um símbolo, né? A obra de arte em si, ela vem carregada de vários aspectos inerentes à realidade, à vida humana, não somente com relação ao aspecto social, mas a obra de arte carrega em si também uma historicidade, carrega também, né, aí já é um termo da própria Agnes Heller, mas carrega vários carecimentos, né, da nossa realidade, e ela não é a expressão de um subjetivismo. Então, aí a gente pode perceber também uma certa sintonia, né, com o próprio pensamento de Marx, que vai contra, né, o próprio idealismo hegeliano. Acredito que seja uma perspectiva muito interessante, né, de se abordar e de se pensar a arte, porque o Lukács é um dos poucos filósofos que tenta explicar isso à luz do pensamento de Marx. Apesar a Marx nunca escreveu uma obra sobre estética, né, ele tem alguns apontamentos bastante gerais sobre a questão da arte, ele comenta aqui e ali, né, mas não possui uma obra específica sobre a estética. Então, acho que o grande legado do Lukács é de pensar uma estética, de pensar uma concepção de arte sobre uma orientação da teoria de Marx, né? Então, não somente sobre a orientação da teoria de Marx, mas também bebendo em várias fontes marxistas. Ele mesmo destaca que o pensamento dele, né, não pode ser colocado como algo extremamente isolado, porque ele tem essa influência dessas diversas leituras, tanto de Marx quanto dos próprios filósofos marxistas. Então, de uma maneira bastante geral, para que a gente possa adentrar, né, a essa exposição, de que a arte ela vai ter uma influência profunda, né, com relação a essa questão do materialismo histórico, e, portanto, né, possui uma acepção ou um entendimento aí a partir da teoria de Marx e também de outros filósofos marxistas. Aí eu vou passar a palavra para o Douglas para ele já fazer essa introdução aí, falando um pouquinho sobre essa questão do humanismo e da expressão artística. Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando a um público tão caro. E já começo, como um bom apresentador, né, me pedindo desculpas já, porque eu não sou um leitor do Lukács também, né. Isso é importante de se destacar, acho que no início, porque os autores estão vinculados a uma tradição específica, a um arcabouço conceitual específico, né? Então, vou procurar me deter o texto e apontar algumas relações com aquilo que a gente estuda de estética, né? E a partir daí fazer algumas reflexões, né? Então, falando ali da abertura desse último capítulo, né, do início, o Lukács começa chamando atenção para a possibilidade de um humanismo enquanto expressão artística, né?
Isso é interessante de se notar, já que alguns teóricos vão acusar os esteticistas, né, marxianos de promoverem um debate acerca do desenvolvimento de uma arte proletária, ou então de uma recusa àquilo que é produzido fora desse campo, né, de uma arte engajada. Então, para o Lukács, toda arte tem um valor humanitário, né, e esse valor no sentido de uma atribuição ao homem enquanto uma categoria geral, né? Ou seja, a arte pertence a toda a humanidade, independente dela, da sua produção, do seu contexto, né? Então, o Lukács tem a defesa, nos apresenta a defesa da possibilidade de uma arte livre, né? Uma pergunta importante de se colocar é se a arte é objetiva ou subjetiva, portanto, né? Essa é uma problemática bastante extensa nas leituras sobre estética, né? E a gente pode encontrar esse debate desde os gregos antigos, por exemplo, com Platão, no que se refere à possibilidade de encontrar beleza em algo que seja perfeito, enfim, conforme aquelas categorias ontológicas das ideias que a gente encontra no estudo platônico, né? E, por outro lado, também a gente tem alguns teóricos que vão defender um horizonte mais subjetivo, ou seja, já que é o indivíduo que percebe ou consome a obra de arte, a arte é, portanto, uma experiência subjetiva, e aí nós corremos o risco de recair numa percepção da arte no horizonte burguês, como se fosse algo exclusivo ou para deleite de alguns grupos ou de alguns indivíduos aí. Então é importante apontar essa apreciação do Lukács, né, no que diz respeito à superação dessa imbricação, né, porque para ele não vai ser nenhuma coisa nem outra, né, nem extremamente objetiva, nem extremamente subjetiva, né, ou não radicalmente universal, nem radicalmente particular. Mas existe uma relação, é claro, dialética aí, que possibilita uma superação e, portanto, não vai ficar em um desses polos, né? Mas a experiência particular de algo universal é possível, né? E a gente vai falar de algumas relações logo mais que são importantes, né? Dizendo respeito à possibilidade de transcendência, mas uma transcendência que não se isola nela mesma, né? Que não fica fechada nesse fenômeno de transcender, mas que possibilita ao sujeito um retorno para a imanência, ou seja, um retorno para a própria realidade na qual ele está envolvido. Então, a experiência de consumo, né, digamos assim, de relação com a obra de arte, ela possibilita fazer esse trajeto e se apresenta como uma solução bastante interessante, uma solução teórica, né, que o Lukács vai nos apresentar. Então, como o Douglas havia falado, né, a arte ela acaba não sendo considerada nem totalmente objetiva, nem totalmente objetiva, nem totalmente subjetiva, né? Então, é claro que ela carrega dentro dela, né, uma visão, né, de que ela vai retratar, ou pelo menos refletir, né, como a própria palavra que o Lukács utiliza, o próprio gênero humano, né? Então, a obra de arte ela vai trazer dentro de si questões que são relativas ao universo humano e aí todas as suas peculiaridades com relação a isso. Então, essas relações, né, que são estabelecidas entre universidade e particularidade, elas não vão impedir, né, essa eficácia da obra de arte. E essa eficácia da obra de arte é justamente essa capacidade, né, que a obra de arte possui de afetar o ser humano independentemente do período histórico. Isso é uma questão muito interessante, porque o próprio Lukács fala que a primeira obra que gerou um grande impacto na vida dele foi a Ilíada. E o que mais impressionava ele enquanto filósofo era como que uma obra que havia sido escrita há tanto tempo atrás e que trazia traços tão específicos de uma determinada sociedade poderia gerar
um impacto tão grande em termos de contemplação estética, né? Então, aí já é necessário a gente fazer um certo descolamento com relação de que o Lukács não vai fazer uma defesa de uma arte, de que a arte seja somente uma arte engajada, tá? Por exemplo, esse antagonismo que existe entre a arte burguesa e a arte proletária, ele faz parte das várias manifestações da arte. O Lukács vê isso como algo extremamente natural, dada as relações que nós estabelecemos dentro do mundo social, né? Vivemos esse antagonismo, né? Esses antagonismos, né? Que hoje são os mais variados possíveis, que não são somente os antagonismos de classe, e cada forma de arte acaba expressando a realidade daqueles sujeitos ali. Então, tem a chamada arte burguesa, ela é a expressão de um determinado entendimento, de uma determinada ideologia. Sim, existe também a arte proletária, ou, né, uma arte com uma influência, digamos assim, mais de crítica social também. Mas o que o Lukács vai falar é que não pode ser um aspecto de direcionar a arte somente para um desses aspectos, né? Ou seja, de ter a arte, por exemplo, engajada como única forma de arte possível. Porque aí o próprio Lukács diz que a própria estética se dissolve em política, né? Então, logicamente que o sujeito que pretende fazer uma crítica social, ele tem que ter a possibilidade de analisar a arte burguesa como uma arte que é a expressão de uma determinada classe, de um determinado modo de ver a realidade, que é diferente do seu, né? Sujeito enquanto proletário. Mas defender a ideia de que isso seja não aceitável, né? O Lukács fala, é como se você estivesse tentando pular o próprio aspecto histórico do momento ali. Porque você precisa entender essas contradições, né? Essas contradições, elas precisam ser analisadas. Então, isso é um aspecto bastante interessante do pensamento do Lukács, que é de colocar esse caráter da eficácia da arte como uma forma de que, independentemente do período histórico, ela é capaz de nos afetar, porque ela carrega dentro de si o próprio gênero humano, né? Ou seja, ela carrega dentro de si aspectos que possuem uma raiz antropológica. E por possuir uma raiz antropológica, a arte, independentemente do período histórico, ela sempre vai ser capaz de nos afetar. Não interessa se a arte foi produzida na Grécia, a arte foi produzida no período medieval, período moderno, ou até mesmo a arte contemporânea, ou até mesmo, né, seja a arte burguesa ou a arte proletária. Porque a experiência estética, ela carrega, né, dentro de si não somente um certo entendimento do que o artista apreende ou aprendeu daquele momento histórico e da sua própria realidade, mas ela carrega também dentro de si o aspecto, né, das características que a humanidade carrega consigo. Então, eu me identifico com a obra porque ela possui muito do caráter humano, né, independentemente de qual tipo de arte seja. Né? Então, isso é interessante porque acaba caracterizando aí a própria eficácia da obra de arte. Onde aparece o Campo de Girassóis, aí é do Van Gogh, e a gente trouxe ela para que possamos perceber essa questão da eficácia da obra de arte, né, da objetividade da obra de arte. A gente pode observar uma cena aqui que é de um filme do Kurosawa, né, inspirado num quadro do Van Gogh. Né? O filme chama-se Sonhos, é de 1994, foi o último filme rodado pelo Kurosawa. E o Kurosawa tem algumas peculiaridades assim na carreira também que são interessantes, né? Ele gostaria de ser pintor e foi recusado pela escola de Tóquio, né? E daí ele acabou indo trabalhar na Toho Pictures, né? E encontrou ali um emprego começou como assistente de direção, enfim, e foi progredindo até se tornar esse clássico que a gente conhece hoje, né? Então ele faz uma releitura, né, se eu não me engano, é o segundo curta-metragem, que é um filme composto de curtas ali. É o segundo curta, o segundo sonho do Kurosawa nesse filme, em que ele remonta justamente essa obra do Van Gogh, dos pássaros, né, do campo dos pássaros, que é bastante conhecida, e faz-nos notar que a obra do Van Gogh ela continua pertinente, né? Assim como a obra do Kurosawa faz uma releitura e continua pertinente. Por quê? Porque ela justamente vai nos apresentar elementos humanos,
né? Se a gente observar na primeira, não tem nenhuma, apesar de não ter nenhuma figura humana representada ali, né? Nós somos espectadores que estão olhando para a paisagem. Portanto, existe essa caracterização do contato universal, né? Essa é uma cena de um filme chamado Coro de Gato, que está aí no 5 Vezes Favela, né? E vai apresentar a cena inicial que apresenta esse menino levando a lata de água na cabeça ali, e a Baía de Guanabara estando à vista ali atrás dele. E é um dos exemplos, né, de uma manifestação significativa do cotidiano humano, né? Então, quando nós olhamos, nós observamos, nós sofremos um certo impacto, né, tanto pela cor, né, por ela ser em preto e branco, mas por apresentar essa realidade que não foi uma realidade superada, né, e nos traz elementos bastante presentes para reflexão, como fizeram os cinemanovistas acerca da desigualdade social, né. A obra de arte é, portanto, um reflexo do seu contexto social, um reflexo do contexto de luta de classes de uma determinada época. Mas por que ela não perde sua objetividade? Por que ela não perde sua eficácia? Ora, porque ela vai nos apresentar esses elementos da vida cotidiana humana, né? Como disse o Alessandro, o Lukács possibilita, então, que nós não estejamos atrelados a uma proposta específica de obra de arte, né? Para o Lukács, portanto, existe essa necessidade de que a arte seja livre, né? E agora a gente vai falar um pouquinho dessa questão que é bastante central, né, por se tratar de um autor marxiano, que é a relação dialética da obra de arte. Então, tem alguns parâmetros de contradição ali em relação à objetividade e subjetividade, ou então universalidade e singularidade, né, em que os horizontes teóricos tendem a ficar só num desses campos, né, como a gente já mencionou anteriormente, vão permanecer num campo objetivo ou, portanto, num campo subjetivista, o que é um risco, né? Vai dizer Lukács que essa objetividade ou universalidade, sendo admitidas de forma radical, vão recair num dogmatismo, né? Então, a arte não avançaria nesse sentido, nós não teríamos novas composições, poderíamos ter, no máximo, composições inspiradas nas anteriores, né? E a subjetividade também, sendo admitida de forma radical, ela vai recair no agnosticismo ou então nesse risco da elaboração de uma arte burguesa, né, feita para determinados segmentos ou para determinados sujeitos. Portanto, vai dizer o Lukács que nós temos a possibilidade de uma saída aqui, né? Seria a síntese ou a superação. Essa contradição faz emergir o fator humano, né, que é representado na obra de arte. Ou seja, nós não repousamos, portanto, nem nas categorias de universalidade, nem nas de singularidade, né? Mas existe essa possibilidade, né, como superação, como síntese, da emergência da relação humana com a realidade. Portanto, nós podemos falar aqui não de um sujeito, né, ou de um indivíduo, ou de um grupo, mas abordar essa relação que nos parece perene, que é entre homem e humanidade, né? Perene enquanto a sociedade entre homem e humanidade. Homem enquanto uma categoria, portanto, geral, né, universalista, né? É possível, através dessa superação, né, passar para um campo de transcendência, ou seja, nós podemos transcender a partir do contato com a obra de arte, mas a transcendência não repousa nela mesma e possibilita esse retorno do sujeito para a realidade, né? Então, quando esse sujeito tem um contato com a obra de arte, ele retorna e consegue observar a realidade de forma mais clara, né? Não no entanto, uma questão de esclarecimento, mas uma questão de autoconsciência, um conceito que a gente vai se aprofundar logo mais. É interessante que o próprio Lukács, né, ele vai falar que na página 286, né,
Ele fala assim que para o nascimento de qualquer obra de arte é decisiva precisamente a concreticidade da realidade refletida. Esse reflexo da realidade, ele não pode ser visto como uma imitação mecânica. De que toda obra de arte, né, como por exemplo a própria teoria da arte como imitação coloca, que a obra de arte ela deve imitar a realidade. Não é disso que o Lukács está falando. Até quando ele utiliza, por exemplo, o termo mimese para falar da realidade, essa mimese, ela não é, né, ou o próprio reflexo da realidade, não é uma imitação da realidade. O reflexo é sempre o quê? É sempre uma leitura, uma apropriação, um entendimento, ou melhor, uma compreensão da realidade vivida pelo sujeito. Tá? Então, o reflexo da realidade, ele tem por trás dele, não somente não é a questão da reprodução mecânica, mas é uma questão de compreender, né, efetivamente a realidade em si e o que está, né, obviamente, ocorrendo dentro dela. Então, lá na página 286, continuando, ele diz assim: a arte não é mera reprodução da exposição de uma posição de luta de classes. Isso seria reduzir a arte a uma posição idealista ou subjetivista, pois suprime os antagonismos presentes e expressos em outras formas de arte. Né? Então, quando ele fala isso, retoma aquela questão que até o Douglas mencionou agora e que eu havia falado anteriormente, de que a arte ela não pode ficar restrita, né, apenas a um tipo de arte. Lá ele vai falar do marxismo vulgar, né, que defende essa ideia de que só existe um tipo de arte, só a arte proletária. E ele fala que essa defesa ela constitui, por si só, uma posição idealista e uma posição subjetivista, porque ela suprime os antagonismos, né, e as contradições que estão presentes dentro da própria realidade. Então, essa é uma questão muito interessante para se discutir, porque ele vai analisar a produção de uma arte engajada como uma das formas de arte possíveis, né, e que é fruto justamente dessas inúmeras contradições e desses inúmeros conflitos que existem dentro da realidade. Então, ele defende ali, né, um aspecto antropomorfizador da arte, né, no sentido de que a arte tem uma raiz no homem, no humano, né, por isso o aspecto antropológico, né, da arte. E ele vai demarcar uma diferença interessante entre arte, ciência e religião. E por que ele vai recorrer a essa comparação entre ciência e religião junto com a arte? Porque ele fala que, para que ele possa efetuar um instrumento de análise sobre a arte, e devido ao aspecto de que as pesquisas sobre a arte nunca avançaram sobre esse viés marxiano, ele precisa fazer essa comparação para explicar o próprio movimento da arte. Então, tanto a arte, quanto a ciência, quanto a religião, todas elas têm uma raiz antropomórfica. Raiz humana. Né? Cotidiano humano, mundo humano, ou seja, realidade humana. Todas elas têm. Mas o movimento que elas fazem no sentido de buscar a sua própria evolução das consciências, né? O movimento que a religião faz para buscar a evolução das consciências, o movimento que a ciência faz e o movimento que a arte faz, é um movimento diferente. Por que é um movimento diferente? Apesar de todas elas partirem do cotidiano humano, todas elas buscam uma transcendência, que seria um afastamento da realidade cotidiana. Então, a ciência, ela parte do cotidiano, ela parte, né, ela tem como base lá o senso comum, só que por meio dos seus conceitos, por meio do desenvolvimento dos métodos, por meio do desenvolvimento, né, de todo um arcabouço conceitual, por meio da questão empírico-racional, a ciência vai formular um conhecimento que vai se diferenciar daquele conhecimento que está lá no cotidiano. Então, ela busca uma transcendência, ela busca um descolamento, né, dessa realidade cotidiana, e ela vai explicar isso de uma determinada forma. Então, ela tem um movimento de transcendência. E ela vai, enfim, buscando uma evolução cada vez mais contínua com relação a isso. A religião faz o mesmo movimento de transcendência, mas ela faz um movimento de transcendência com relação à fé. Ela parte da realidade humana, mas ela busca o metafísico, ela busca uma explicação que está para além da realidade.
Então, o movimento de transcendência dela é um movimento que se descola da realidade humana e material, buscando, né, Deus ser transcendente, ou explicações, por exemplo, que se baseiem numa entidade metafísica e naquilo que não pode ser racionalmente comprovado. Então, vejo que o movimento, apesar de ter um movimento de transcendência como o movimento da ciência, esse movimento de transcendência da religião é diferente do movimento de transcendência da ciência. A arte também tem um movimento de transcendência. Parte da realidade humana, parte do cotidiano humano, por meio da experiência estética, ou seja, por meio da contemplação da obra de arte por parte do sujeito, há uma transcendência. Há uma elevação da consciência humana. O que seria essa elevação? Essa elevação não seria o sujeito ficar se transformar num sujeito mais crítico, mais consciente da sua realidade. Não, o movimento de transcendência é um movimento de mudança. Quando ele passa pela contemplação do objeto estético, ele muda. Há uma mudança nessa contemplação estética. Só que, diferentemente da religião e da ciência, a arte não se perde na transcendência, porque após o sujeito contemplar o objeto artístico, ele volta para o cotidiano, ele volta para a realidade humana. Então, lá no texto ele fala, o movimento da arte, de contemplação da arte, é um movimento que tem um antes e um depois. Antes da contemplação, cotidiano humano, mundo humano, realidade. Transcendência no sentido do momento da fruição estética e de contemplação da obra de arte. E depois do momento da fruição e da contemplação, há um retorno ao cotidiano. Por isso que ele vai falar que a arte ela é imanente. Ela não é transcendente. A transcendência pode ser vista como parte do movimento, mas a arte em si ela é imanente. Diferentemente da religião e da ciência, ela não vai somente no movimento de transcendência, mas ela retorna para a realidade. E é aí que reside justamente a possibilidade revolucionária da arte. Que uma vez que esse sujeito volte para a realidade nesse movimento, ele já não volta mais o mesmo. Isso não significa que ele vai voltar, né, como um sujeito que vai buscar a transformação radical das estruturas da sociedade. Não, ele volta diferente. Aí, o que esse sujeito mudado vai fazer, aí já é uma outra história. Mas esse movimento da arte, ele é um movimento que não se perde na transcendência. Ele é um movimento que tem um retorno para a imanência. Então, por isso que o Lukács fala muito dessa questão da defesa de um só tipo de arte, que o sujeito ele pode se perder nessa transcendência e ele pode, inclusive, cair num dogmatismo, no sentido de acreditar somente em uma posição, somente em uma visão de mundo, ser incapaz de reconhecer esses antagonismos, né? Pode acontecer tanto pelo vislumbre somente de uma arte burguesa, quanto por qualquer outra forma de arte, né? Ou seja, a defesa ideológica somente de um tipo de arte, ela pode sumir com esses antagonismos. Existe um parágrafo ali do texto, né, em que o Lukács vai chamar atenção para a questão da hegemonia, né, da obra de arte. E ele vai se referir ao imperialismo norte-americano, né, para falar disso. Ou seja, a gente corre um risco, portanto, de cair nesse dogmatismo, né? Apesar de nos parecerem, né, darem essa impressão de uma arte livre, espontânea, né, nesse sentido, elas acabam nos apresentando, na verdade, regras hegemônicas, né? Até para estudar cinema, assim, é interessante notar as similaridades entre roteiros, por exemplo, né? Então, quando você vai assistir um filme e tem aquela impressão de que já sabe o final, é justamente porque você já viu aquela estrutura várias vezes, né? E tem até o livro do Joseph Campbell sobre o monomito, que vai se referir justamente a essas estruturas narrativas. Então, o Campbell, nessa obra, ele vai fazer um resgate aí dos elementos que vão compor as narrativas, né, diversas delas. Ali ele tem como objeto a literatura, mas o cinema se apropria disso, né, o cinema hollywoodiano, e apresenta aí essas estruturas como se fossem receitas para elaboração, para o desenvolvimento de roteiros.
a arte é, portanto, uma possibilidade de superação dessa hegemonia. E a gente tem aí uma imagem bastante clássica da Central do Brasil, né, em que a Fernanda Montenegro está olhando para o espelho para a gente falar um pouco dessa possibilidade, portanto, né, de acordo com a teoria do reflexo ali do Lukács, de observar nesse contato com a arte, nessa fruição estética, elementos do nosso próprio cotidiano. Por isso que a gente vai poder se reconhecer ali. A arte, portanto, tem um papel de representar uma única humanidade, né, nesse sentido, né, uma humanidade unitária. Né, é possível ter acesso a essas categorias gerais, essas categorias universais, mas sem recair no dogma do universalismo, né? Justamente por conta desse trajeto, dessa possibilidade de transcender, mas ter um retorno na própria realidade, né? Portanto, a arte é imanente nesse sentido, como nos colocou já o Alessandro, né? Daí aqui a gente tem uma representação do Édipo Rei, né? O conto, a história, o romance clássico aí do Sófocles, né? E é mencionado ali, é uma das menções que o Lukács faz nesse capítulo, para falar dessa relação da percepção de sensações que a gente tem quando entra em contato com uma obra dessas, né? E apesar de parecer tão distante no tempo, né, alguns milhares de anos, ela nos continua parecendo muito atual, né? E daí por que isso acontece com a obra de arte? Justamente por apresentar elementos da nossa própria realidade, né? E o Lukács vai chamar uma atenção para o seguinte: outro exemplo que ele dá dos jovens socialistas ali que assistem uma apresentação de Romeu e Julieta, por exemplo, né? E eles se sentem encantados, existem muitas emoções ao longo da apresentação dessa peça, e isso se dá por existirem justamente essas categorias que nos identificam como humanos. No entanto, esse espanto ele não se dá por ser uma coisa distante no tempo, ele se dá justamente por aparecer algo mais retrógrado, né? Nos possibilita perceber o quanto fomos mais imaturos, né? Em estética, é possível daí notar na obra de arte essas relações gerais, né? É possível, portanto, fazer um estudo estético que leve em consideração, sim, essas categorias gerais. Isso não é, nesse sentido, né, uma peculiaridade da ciência. Por isso que a estética é possível, né? O estudo da estética é possível. As contribuições de Aristóteles, né, sobre a tragédia, por exemplo, elas continuam válidas, mas elas não se encerram nelas mesmas. A gente tem uma transformação, né? Ele chama atenção para essa dinâmica da transformação. As coisas estão sempre em movimento, mas há categorias que nos possibilitam fazer uma identificação, né? E aqui a gente tem uma cena aí da Pedreira São Diogo, que também é um dos curta-metragens do Cinco Vezes Favela, assim como Couro de Gato, né? E a gente traz ela para ressaltar essa relação da arte com a luta de classes do seu contexto, né? Então ali a gente tem vários elementos que vão nos indicar categorias que são universais, muitas delas que estão presentes, né, nessa conjuntura de luta de classe. Então ali a gente pode perceber dois elementos que são bastante fundamentais para esse curta-metragem, que é justamente retratar a desigualdade social, mas a possibilidade solidária de união para a superação disso, né? Então, assim, falando dessa questão da relação da luta de classes, ela é muito interessante. Por exemplo, eu e o Douglas, aí, a gente, durante um bom período, aí, cerca de quase 3 anos, aí, a gente ficou estudando cinema novo, né, dentro do movimento aí das sessões do jogo de cena.
E eu acredito assim que o tipo de cinema que foi produzido ali pelo Cinema Novo, ele tem uma influência muito grande dessa concepção estética do Lukács. Dá para você perceber isso em vários momentos, apesar que a forma pela qual os cineastas eles constroem as suas obras não seja propriamente de uma mesma forma, né? Todos eles ali vão partir de uma perspectiva, né, de construção dos filmes de uma forma diferente. Mas quando o Lukács, lá na página 289, eu chamo a atenção porque ele diz uma coisa muito interessante e que tem relação com essa questão da discussão dos antagonismos de classe, quando ele afirma o seguinte: do mesmo modo que as massas proletárias leram Tolstói com entusiasmo, igualmente o fizeram as massas burguesas ao lerem Gorky. Tá? O que a arte toma como pressuposto de sua objetivação não é a particularidade histórica, né? Mas a raiz antropomórfica, ou seja, a relação com os dramas, com as alegrias e sofrimentos humanos, que apesar das condições sociais e históricas serem distintas, né, continuam comum a todos os seres humanos, né, fazendo com que sua assimilação seja universal ao espírito daquele que contempla a obra de arte. Veja, quando você pega a questão de um filme, por exemplo, do Cinema Novo, mais especificamente, vamos pegar o exemplo de um filme feito pelo Glauber Rocha. O antagonismo de classe nesse filme, ele acaba sendo muito presente e muito vívido. Mas em nenhum momento, por exemplo, há no filme essa ideia de construção de uma perspectiva unitária, como é feita no cinema hollywoodiano, de caracterizar o vilão, o mocinho, né? Nos filmes que o Glauber coloca essa questão do embate entre a luta de classes, ele coloca nas imagens do filme essa luta de ambos, e uma luta onde ambos têm interesses e cada um defende o seu interesse com unhas e dentes. Ou seja, a classe burguesa possui uma visão de mundo da qual ela não vai abrir mão. Ela está consciente disso. Da mesma forma que o indivíduo que é oprimido, que tem uma visão de mundo multifacetada, influenciado, inclusive, muitas vezes, por essa própria visão burguesa, essas visões, elas entram em confronto e elas se chocam. E produzem, né, dentro desse universo, uma relação dialética. Então, seria muito comum, muito fácil, né, fazer um filme enaltecendo somente como o cinema hollywoodiano faz, destacando essas oposições. Olha, o mocinho é esse, o bandido é esse, né, nomeando papéis. E isso não seria um caráter propriamente objetivo da arte, porque na nossa realidade existem visões de mundo, mas a visão do mocinho e do bandido, na verdade, ela cai sempre sobre a responsabilidade de alguém que faz essa interpretação, ou de alguém que transmite essa visão, ou que incute essa visão. No fundo, o que existe são relações de contradição, são relações de oposição que precisam ser analisadas, refletidas, pensadas, tá? Dentro desse mesmo universo. Então, eu acho que uma das perspectivas aí, que até o próprio Douglas citou, né, o exemplo lá da Pedreira São Diogo, e que é um filme, para quem não assistiu, né, um filme que reflete muito os antagonismos de classe, porque existe uma favela no topo de uma pedreira e o sujeito que é dono da pedreira quer explodir e, portanto, não está se preocupando com as pessoas que moram no topo do morro. E aí existe um movimento lá das pessoas que moram no morro para tentar impedir, basicamente, a explosão da pedreira, né? E é a partir do momento que todos eles se unem e vão para o topo lá da pedreira, é uma das cenas finais do filme, que acaba impedindo, né, a destruição da onde eles vivem, porque o sujeito se vê pressionado, né, ao ser responsabilizado por várias vidas humanas. Então, eles acabam, né, existe ali um movimento ali, digamos assim, de protesto dentro dessa visão ali do filme da Pedreira São Diogo. Então, dentro do filme, você percebe essa perspectiva, né? O indivíduo que é o proprietário da pedreira, ele está preocupado em lucrar, ele está preocupado ali em basicamente faturar, né?
E os sujeitos que moram lá em cima estão preocupados em perderem as suas casas, né? Duas visões de mundo completamente antagônicas, mas que estão presentes ali, né? Então, acho que o cinema novo traz muito isso, né? De refletir, de trazer essa reflexão sobre esses antagonismos de classe presentes dentro da nossa sociedade. Então, como o Alessandro disse, né, ressaltou essa questão, a gente percebe esse desenvolvimento, né? Então, na Pedreira São Diogo a gente tem um retrato da luta de classes, que tem suas peculiaridades na década de 60, né? Que eram mais amplas ainda, mas isso não foi superado totalmente, né? Então a gente tem a cena aí do Que Horas Ela Volta, da Ana Willard, né? A Regina Casé numa interpretação incrível, falando ainda, abordando essa questão da desigualdade, da luta de classes, da relação, né, que se tem entre o patrão e o empregado, aí, no caso, as empregadas domésticas, né? Não vou, sem querer, assim, ser muito especulativo, mas parece que esse filme ele consegue tocar num ponto bastante importante para a nossa sociedade, né? É importante destacar, por exemplo, que a primeira vítima pelo Covid foi uma empregada doméstica, né? A gente também teve o caso da menina, do menino que caiu do prédio, enfim. Então, são elementos que estão presentes e a gente, a partir do contato com a obra de arte, consegue essa possibilidade de compreensão, chegar a essa possibilidade de compreensão da realidade que nos cerca, né? Finalmente, a gente fala sobre essa possibilidade da autoconsciência, né? Então, esse movimento, né, que se dá entre transcender, né, e voltar para esse campo imanente, é ele que vai possibilitar a tomada de uma autoconsciência, né? Como o Alessandro disse, a ciência vai possibilitar gerar uma consciência, mas a arte é aquela que vai possibilitar a tomada de uma autoconsciência, né? Separando aqui essa dimensão do esclarecimento kantiano, mas possibilitando compreender a realidade como um sujeito localizado na realidade, né? Assim como a obra de arte, ela tem um estatuto ontológico ali, tempo espacial, né? E assim aquele que consome, aquele que tem contato com a obra também vai observá-la conforme esse contexto, né? E possibilita, portanto, a compreensão da realidade de uma forma mais profunda. Finalizando, né, eu acho que essa questão da consciência e da autoconsciência, ela traz também ali, de certa forma, acho que por isso que o Lukács utiliza, né, essa comparação entre ciência e arte. Porque a ciência, ela está dentro daquilo que ele chama de consciência, né? Ou seja, aquilo que a ciência vai produzindo com a sua própria evolução histórica, ela vai se afastando cada vez mais da realidade cotidiana humana, né? Quando por exemplo, o pessoal fala, por exemplo, teoria do Big Bang, bóson de Higgs, ou seja, os argumentos, né, e o arcabouço conceitual que a ciência vai utilizando para explicar a realidade vai se afastando cada vez mais do homem comum, do homem do cotidiano. E por que a arte ela tem uma função fantástica, né, sobre a visão, sobre a perspectiva do Lukács? Porque ela não repousa somente sobre esse aspecto da consciência. Ela não visa dar uma resposta pronta para a realidade humana, né? Mas ela é um movimento de autoconsciência, um movimento que permite ao sujeito, né, refletir sobre a sua realidade, pensar a sua realidade dentro da própria realidade. Né? Ou seja, ele não sai da realidade para refletir sobre a mesma. Ele não precisa, né, pela arte, ele não precisa se descolar totalmente daquilo que é comum a ele, daquilo que é comum ao seu próprio entendimento, à sua própria compreensão. Daí lá na página 293, bem no finalzinho, o Lukács diz o seguinte, abre aspas, a eficácia da grande arte consiste precisamente no fato de que o novo, o original, o significativo obtém a vitória sobre as velhas experiências do sujeito receptivo.
juntamente aqui se manifesta aquela ampliação, aquele aprofundamento das experiências que é causado pelo mundo representado na obra. Ou seja, a obra de arte, a fruição estética, ela modifica o sujeito. Ela dá lugar a novas compreensões a partir da experiência e da fruição estética. Como ele mesmo diz, é a vitória sobre as velhas experiências, né, do sujeito receptivo, no sentido de que ele abraça uma nova perspectiva. Né? Por isso que ela é um movimento de autoconsciência, porque ela depende somente do sujeito que aprecia a obra de arte. E aí, o próprio Lukács vai colocar a obra de arte dizendo que ela intensifica a experiência do real, né? Pelo prazer estético. Né? Ou seja, essa eficácia, né, da obra de arte consiste justamente, em primeiro lugar, na relação que existe entre o cotidiano humano, na relação que ela mantém com o homem comum e na possibilidade que ela permite a esse homem elevar sua consciência por meio da fruição estética por si mesmo. Agora, ela é garantia de que essa elevação vai se converter em crítica da realidade, em crítica social, em transformação da realidade? Não. Tanto é que tem pessoas que presenciam, né, apreciam uma obra de arte e mesmo modificadas por essa experiência, elas não são capazes de empreender uma ação transformadora. Então, a arte em si não é emancipadora. Emancipador, o caráter emancipador reside justamente na capacidade que o indivíduo possui de, por meio da arte, pensar, refletir sobre a sua realidade e aí empreender a transformação. Então, quem faz a transformação não é a arte, é o sujeito. É o sujeito da ação. Então, a arte, ela acaba sendo um meio, né? Ela acaba sendo uma possibilidade. Né? Ela tem uma função, digamos assim, mediadora. Lá na página 288 ele fala: a arte serve como mediação para a realização de sua tarefa, de representar o homem, o seu destino, os seus modos de manifestação, fecha aspas, página 288. Né? E acho que seria isso. Basicamente, professor Geraldo, passo aí a palavra para vocês aí colocarem as dúvidas aí, ou as questões que se fizerem necessárias. Então, eu já coloquei no chat ali, quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Eu vejo ali que o Avanir já se manifestou, já te passo a palavra, mas eu queria antes só já, de antemão, acolher a Rita, né, Juliana, que são da Frente Movimento, e que na segunda parte de hoje, depois de finalizarmos um pouco as reflexões em torno do texto e da discussão, né, teórica de hoje, nós entraremos nesse tema aí perto aí das 20 para as 4, 15 para as 4, por aí, para tratar, né, da Frente Movimento que participa com a gente aqui com um sentido que depois nós colocaremos com mais clareza. E dizer que também fazer o registro que eu acabei esquecendo, o Márcio Pepper, também participa da Frente Movimento desde a origem, não é? Enfim, só para fazer esse registro que eu acabei esquecendo antes de fazer. Então, penso que dá para abrir a conversa agora, bastante livre. Também Juliana, também Rita, o pessoal da frente que estiver presente pode também participar bem tranquilamente. Nossas atividades aqui elas têm sido marcadas, né, por um sentido de troca, né, de sempre uma rápida apresentação do tema, com alguns pontos relevantes a partir da leitura do texto que foi feito, e aí, na sequência, uma conversa, né, a partir das perspectivas de leitura e de entendimento de cada um, de cada uma. Né. Eu queria, antes de passar a palavra para a Vanir, que já está aqui inscrito, queria ressaltar, eu acho que tem uma questão central aí no texto e na fala, né, do Douglas e do Alessandro, não é, que tem a ver, né, com a teoria do reflexo. Eu acho que a teoria do reflexo me parece um ponto fundamental, né, que constrói uma perspectiva aí
do método de Lukács, né? Muito embora Alessandro tenha dito que não seria priorizada a discussão ontológica, né, em Lukács, dizer, de certa forma, ela não está separada, né, dessa compreensão, né, da própria teoria do reflexo e do método em si, né? Porque eu acho bem interessante, porque ao não se separar a relação entre objetivo e subjetivo, né, ao não se separar a relação do sujeito cognoscente, né, com o objeto ou com a relação da realidade nesse sentido, a não separação, por outro lado, e aí eu acho que é uma questão importante do próprio método marxiano, da relação entre o abstrato e o concreto, né? Parece muito presente na teoria do reflexo, porque por vezes mal lida, né? Quer dizer, mesmo em Marx, isso às vezes é mal compreendido, porque não é possível entender isso se não levarmos em conta a relação abstrato e concreto, a relação sujeito e objeto. E aí a teoria, no sentido do todo e a parte, né? E aí a questão do cotidiano em relação não é ao próprio mecanismo de refletir, de pensar, né? Então, bem importante, acho que essa questão, e que vai culminar na reflexão bem colocada aí, uma categoria também central, que é a objetivação, né? Eu acho que o Alessandro, na parte final agora, com as palavras do próprio Lukács, né, resumiu bastante bem, né, o que isso aí, de fato, significa, né? Então, eu queria só ressaltar, porque esse texto, ele justamente é uma parte final do livro, e foi muito feliz na escolha aí para o trabalho de hoje, né? Porque ele é absolutamente compreensível do ponto de vista, não é preciso ter lido Lukács a vida inteira, ter feito estudos específicos para compreender o que ele está dizendo. Se apreendemos, né, o sentido do lugar onde ele se expressa e pensa e fala, né, e aí é a questão do método, a gente consegue entender bem a força que isso tem, né? Porque a ideia da objetivação, né? Quer dizer, a ideia que está, em última instância, também a própria Heller, ela pega um pouco de Lukács, isso que está em Marx, porque mesmo se você pensa a própria filosofia, se ela não se realiza, né, ela não faz, não tem sentido. É um pouco a ideia da arte também, quer dizer, ela é meio justamente porque é um meio de realização, quer dizer, onde o sujeito, a pessoa, de alguma forma, vai encontrar aí um modo, um jeito, uma forma, né, de se ver, ao mesmo tempo de se reconhecer, mas ao mesmo tempo de se negar, né? Quer dizer, há uma negação nisso tudo também, né? Então, bem importante, acho eu, essa reflexão que vocês trouxeram, e eu achei muito interessante os exemplos também, viu, Alessandro e Douglas, né? Eu gostei que vocês trouxeram a relação, inclusive, com o cinema nacional, né? Para justamente ilustrar, e aí ilustrar pelas fotografias, pela arte, enfim, uma relação bastante importante. Então, parabéns aí, achei muito boa a síntese que vocês fizeram, que abre para muitas aí reflexões e debates, e eu queria destacar justamente essa questão que para nós é tão importante, né? Quer dizer, eu penso, Alessandro, que eu acho que a concepção ontológica, né, o sentido ontológico está nessa concepção de arte de Lukács, né? Ele traz... Viu, Geraldo? Ela não pode ser descolada, né? Exato. Mas talvez não tenha sido muito claro ali no início do seminário que a gente ia se concentrar mais sobre a perspectiva da arte, né? Sim. Propriamente de uma discussão mais política ou com viés mais político. Perfeito. A gente não pode fazer esse descolamento porque senão a própria teoria, né, do Lukács, ela não nos faria sentido. Então esse descolamento ele não existe, né? Mas eu só quis destacar essa especificidade que seria para o seminário que a gente não iria se concentrar talvez numa discussão mais política, apesar de que, falando de todos esses aspectos, a gente envolveu também muitas coisas, né, como a questão da luta de classes, enfim, várias outras
outras coisas que acabamos falando, mas é interessante para que talvez o pessoal não tenha uma compreensão meio equivocada. Não, é excelente. Eu quero corroborar, estou de acordo absolutamente, né, com a leitura, apenas enfatizar ou alertar ou, em outra instância, chamar a atenção de que essa leitura, para quem é marxista ou para os marxianos ou para aqueles que assumem por aí, não dá para separar nessas coisas, né? Então, é muito importante. Queria só, por fim, antes de passar a palavra para a Vanir ainda, só acolher o Hélio está por aqui hoje também, pelo que eu vi, né? O Hélio lá do Acre está com a gente, e também o Henrique lá de São Paulo, tá? Só para fazer o registro aí. Beleza, Vanir, é contigo. Quero parabenizar o Alessandro e o Douglas pela apresentação, muito boa. Eu acabei lendo toda a obra ontem, né? E, assim, realmente, o autor faz uma discussão muito boa, tem que ter um domínio muito bom da teoria do conhecimento e da estética. Ele dialoga muito bem, desde Platão, mostrando os problemas de Platão, Descartes, Spinoza, Kant. É interessante aquela passagem que ele diz que o Kant começou bem, mas de repente apelou ao irracionalismo, né? Quando joga o belo para os juízos universais. Achei fantástica a sacada dele. E assim, o que acontece? E quando ele vai discutindo essa questão da estética, outras questões que me marcaram muito no texto, a questão, por exemplo, que a obra de arte ela não é superada como na ciência, ela dá conta, ela tem uma relação, ela dá uma explicação da realidade, ela tem um âmbito de imaginação, de criatividade, mas ela não é superada, ela sempre continua tendo o seu sentido, o seu significado. E uma outra coisa que me marcou muito no texto também é a questão assim, que a ciência não consegue fazer previsão, fazer previsiologia sobre o futuro, e a arte consegue muito bem lançar e trabalhar com essa dimensão da imaginação. Isso é fantástico, porque quando eu vejo a obra Hamlet do Shakespeare, né? Alguns já falam que Shakespeare já tem lá no Hamlet do Shakespeare, já tem as categorias do marxismo lá, da corrupção política, de todos aqueles rolos da política não mais como ação de Deus, já está no Hamlet. A paixão da mãe pelo filho, do filho pela mãe, que depois Freud, só 3 séculos depois, vai falar sobre isso, vai categorizar isso em categorias científicas da psicologia, criando a psicologia, já está lá no Shakespeare, né? Então, essa dimensão que o Lucas abre é tão legal, tão interessante, que o artista cria, mas ele não é fora da realidade. Ele é, ao mesmo tempo, uma dimensão da realidade, do contexto. E até para entender certas questões, por exemplo, eu sempre tive uma crise muito grande. Esses estudantes estão vendo o tempo inteiro séries violentas, jogos violentos, obras violentas, obra de arte ou não arte, pode, não pode. Nietzsche vai dizer que eles tinham que revelar, viver essa dimensão do instinto, da agressividade, né? Para não trazer isso para o mundo real. Você pega lá a estética platônica, a socrática, vai dizer que não, ou é meio moralista ou não. O Lucas dá muito conta disso, né? Vai dizer o artista, ele é fruto social, ele é da sociedade, ele é do seu contexto, como aquele que vê a arte. E é um erro achar que aquele que vai assistir a obra de arte também não tem essa dimensão. Às vezes o artista esquece disso. No caso, é apontar isso. Muito interessante, muito boa obra, trazendo esses apontamentos todos de como que a arte tem essa dimensão de correlação, correspondência com a leitura da realidade, ao mesmo tempo a dimensão da imaginação, da criatividade e do artista, que vai para muito além disso. E como que a arte tem essa dimensão de fazer com que o ser humano possa se superar, que é uma dimensão interessante. E principalmente nesse momento de pandemia, né? Como é que a arte nos ajuda a sair dessa crueldade desse mundo, dessa realidade que nós vivemos? Que, de repente, se não tomarmos cuidado, a gente entra em depressão, adoece, porque é insustentável, é difícil viver sem saber quando isso vai acabar para nós que somos seres humanos e que tudo nós pensamos a hora que vai acabar. Até depois da morte, já começamos a fazer planinho para o que fazer depois da morte, né, pelas religiões. Então, é difícil viver esse momento. Como é que a arte dá essa dimensão do superar? Muito legal, o autor. Parabéns aí pelas apresentações. Obrigado aí, Avenir. Eu vou sugerir assim que o pessoal faça os apontamentos. Pode ser assim, Alessandro?
E Douglas, aí depois vocês tomam a palavra e vão fazendo considerações que acharem importante antes da gente entrar na discussão da frente. Pode ser? Então, a Magda, pelo que eu vi aqui, está inscrita. Se escapar, por favor, recoloquem-se aqui daí, tá? Às vezes pode escapar por mim aí. Magda, é com você. Olá, boa tarde. Eu gostaria primeiro de agradecer, professor, por esse espaço, para nós que não estamos no PPGE e que somos da pedagogia ou de outras áreas, porque essas discussões têm trazido elementos que a gente não tem na graduação, e muito se ouve no movimento falar sobre Lukács, sobre Marx, e a gente, desde o início, sempre comenta, a gente não tem substância para falar. Por exemplo, eu nunca tinha lido nada diretamente do autor, e nessa abordagem que os meninos trouxeram hoje, foi muito interessante, porque a gente sempre indica essas obras para os nossos alunos. Nós trabalhamos desde a primeira infância com a arte e queremos fazer coisas, mas sem essa abordagem teórica e realmente, olha quanta substância que nós temos para tirar daí, toda essa teoria, o arranjo, as ligações com a própria sociologia da educação e com a psicologia social. Então, eu preciso muito agradecer por esse espaço e reitero isso que quem falou antes foi o Avanir, né? Foi a Vanessa, sim. Uhum. Então, eu agradeço mesmo, porque a partir de agora eu vou me dedicar à leitura desse autor. Ele é bem... Me pareceu muito pertinente para o nosso objeto de estudo da educação, principalmente na primeira infância, com a arte e com esse cuidado estético, esse cuidado da vida, que a vida não é simplesmente um lançar de dados, né? Enfim, acho que é isso, minha contribuição é bem pequena mesmo. Tá ótimo, Magda, foi ótimo o seu depoimento. Então, deixa eu ver se tem mais alguém. Aqui estão, não sei se mais alguém se inscreveu. Deixa eu rolar aqui para baixo para ver. Né? Ok. Beleza. O Márcio, aproveita, Márcio, vai lá. Não, eu quero agradecer e corroborar também com o que os colegas falaram, principalmente a minha colega agora anterior, a Magda, né? E dizer assim que mesmo não sendo, né? Veja, eu sou da área e tenho que admitir a minha ignorância aqui, o meu analfabetismo, porque eu não tinha lido esse texto, e esse texto vai me ajudar muito, né, professor? Porque com certeza. Poxa, agora eu vou ter que mergulhar nisso daí, porque é muito bom. E não tem nem muito o que falar, né? Uma aula maravilhosa, e dada como as últimas têm sido dadas pelos nossos colegas, é muito bom estar aqui e poder dividir, né, essa capacidade que os colegas têm de síntese, e o agradecimento, eu acho que vai no sentido de que, por mais que se tenha as obrigações, né, o que nos move mesmo é essa ética, né, essa preocupação com o outro. Então, acho que sempre é importante agradecer os colegas aí pela transformação e pelo enriquecimento, né, dos demais que estão aqui. Então, quero fazer esse agradecimento. Quando eu também dei uma bisolhada, como a gente diz lá no interior, Avanir, eu vi essa questão da previsibilidade da estética em comparação à ciência, etc. Eu me lembrei, só aqui para dividir com vocês, me lembrei de uma passagem que às vezes eu cito também para os alunos no campo da estética, e vi que está referendada pela estruturação ali do pensamento do Lukács. Eu não sei como é que fala direito também, porque eu já vi falar Lukács e agora achei mais bonito o jeito que o Alessandro e o Douglas falaram. Não sei qual é a forma correta de pronunciar, depois vocês não ajudem a gente. Mas eu me lembrei de uma passagem, só para dividir com vocês a título de curiosidade, de uma passagem, não. Eu não sou muito do Jornada nas Estrelas, mas lá atrás, no Jornada das Estrelas, tem um personagem que ele vive de arsênico. E isso era uma coisa assim absurda, né, do ponto de vista científico. Mas a imaginação criativa do artista não tem essa limitação, né, das estruturas filosóficas, científicas, históricas, etc. E o que acontece? O George Lucas, o Spielberg foram lá, claro, também não vamos ser ingênuos, né? Eles tiveram toda a assessoria da NASA, mas eles criaram uma hipótese de um tipo de vida que viveria a partir de arsênico, o que era uma contradição científica em absoluto até 2010.
Em 2010 foi encontrada uma bactéria no deserto americano, não sei exato qual é, e quebrou o paradigma que os nossos alunos tinham que decorar. Nós também tínhamos que decorar o chump lá, os elementos necessários para que houvesse vida. Era um paradigma, você tinha que aprender isso, o professor de química cantava musiquinha para o aluno decorar, para o vestibular. E o artista lá atrás já tinha vislumbrado que esse paradigma era frágil, porque ele se sustentava numa falácia, né? De você pensar que a possibilidade de vida só seria viável dentro das mesmas condições que nós conhecemos como seres humanos, né, limitados. É uma coisa da ciência que precisa estar pautada mais numa espécie de empirismo, mas só para fazer aqui um balanço e mostrar essa contraposição. Em 2010 isso caiu, né? E aí eu também dava isso como exemplo para os alunos, de que a filosofia também, enquanto estrutura racional, também possibilita, é mais aberta, né, não é tão fechada quanto a ciência em si. E hoje, então, você tem, só para curiosidade, para finalizar, a bactéria se alimenta e substituiu no seu DNA o fósforo por arsênico, que era visto como um elemento impossível de originar a vida. Então aí foi uma ruptura de um paradigma que 30, 40 anos atrás os artistas já tinham rompido por meio da imaginação, essa capacidade, né, criativa também. Eu aqui, né, me reservo o direito da ignorância, e se eu estou cometendo algum erro conceitual aqui de comparação é porque eu ainda não li corretamente, não li todo o texto como o Vandir fez, mas eu vou fazer isso. Muito obrigado, lá, os meus colegas. Beleza, então, Márcio, eu vou passar agora a palavra para o Alessandro e Douglas, para fazerem considerações, e depois a gente daí vai para a segunda etapa aqui. Pretendemos 4:10 no máximo, aí concluir, tá bem? Porque estamos no final de semana, sexta-feira, né? Então estamos todos bastante cansados, embora o debate é muito instigante, como sempre, né? Então, podemos, então? Pode ser, Alessandro, ou Douglas? Pode falar, Douglas. Opa, dar início aqui, então, as considerações, né? Não, obrigado pelo retorno do Vandir, do Márcio, né? Então, enfim, para mim também é uma experiência nova estar lendo o Lukács, então não se sintam desiguais por isso, né? Nem arrependidos como o Márcio ali, né? Mas, enfim, para mim foi uma experiência muito boa de estar lendo ele. Eu entrei em contato pela primeira vez com a tese do Alessandro, né? E agora pude ler um texto, né, efetivamente, do Lukács e tal. E ele apresenta saídas bastante interessantes, né, no sentido de não ser um horizonte dogmático, né, porque a gente também corre o risco, né, de algumas abordagens marxianas de recair no dogmatismo, né, o que o Lukács vai chamar de marxismo vulgar. Então, ele não recusa, não apresenta uma recusa àquilo que já foi produzido, né, como se a gente fosse selecionar o que seja uma arte boa ou uma arte ruim, ou que seja uma arte para o proletário, uma arte para a burguesia, enfim, né? E também vai possibilitar uma interpretação dessa dinâmica da transformação, tanto da arte quanto da realidade, quanto da luta de classes, né, de uma forma bastante ampla. E é importante aí esse ponto ontológico, né, esse horizonte ontológico da obra de arte. Então, ressaltar que ela está localizada, né, num contexto específico, e essa possibilidade da tomada de autoconsciência, ela tem uma saída bastante peculiar, né? O Márcio citou ali o Guerra nas Estrelas, né? E a gente pode citar na ficção assim, essa possibilidade de extrapolação, que são exercícios de narração e imaginação que são bastante importantes. O Star Trek, por exemplo, né, também, para ficar nesse campo da ficção científica, vai apresentar vários elementos ali que a gente nem imaginava que poderiam vir a existir, como os celulares, né, que são inspirados nos comunicadores dos usuários das naves ali. Então, a ficção, né, a arte enquanto ficção, ela possibilita esse avanço da humanidade, traz contribuições para a humanidade, e
o Lukács é bem... Acho que é um leitor de extrema relevância, acho que a gente não pode deixar de ler e divulgar, porque ele possibilita uma interpretação bem interessante da obra de arte, né? Das relações estéticas. Daí, dando um relato assim, mais especulativo, pessoal, é muito interessante essa possibilidade da construção, né, a partir de uma ascensão transcendental e de um retorno para a realidade, né? E falar mais especificamente do cinema, que é nosso objeto de pesquisa mais tradicional aqui no grupo, né? Enquanto a GCine, enquanto jogo de cena, quando você assiste um filme, você não se livra mais dele. Esse filme começa a fazer parte de você, né? Ele começa a ser usado para sua interpretação da realidade, para sua possibilidade de esclarecimento acerca do que ocorre no real, e também manifesta essa possibilidade de identificação com o outro, ou seja, dessa identificação com aquilo que seja humano. A arte, portanto, né, para finalizar, é um elemento de humanização, né? Acho que o que me impactou mais nessa leitura do Lukács foi justamente verificar que a arte é uma possibilidade de humanização, né? Por isso, nós devemos apoiar, estimular, na medida do possível, produzir arte, né? Acho que isso é bastante importante, porque ela nos torna humanos, né? Assim como o Marx vai dizer que o trabalho nos torna humanos, a arte, né? Sem entrar nessa discussão da arte enquanto trabalho, né? Mas enquanto fruição estética, enquanto consumo individual, ela nos possibilita essa transformação de fato e essa ampliação da sensibilidade para que nos tornemos cada vez mais humanos, né? Então seriam essas minhas considerações finais aí. Perfeito, Douglas. Muito boa a tua síntese. Alessandro, vamos concluindo então? Bom, eu assim, assino embaixo aí acerca aí do que o Douglas falou. Eu acho que o Lukács ele traz uma perspectiva interessante e diferenciada, e eu acho que essa questão que o Douglas chamou a atenção, né, do cuidado para que não se faça uma interpretação dogmática da arte, né? Isso é muito importante. Quando a gente tem essa perspectiva, veja, a arte ela tem um poder transformador, ela é capaz de transformar o ser humano. Mas quando a gente começa a falar sobre questões, por exemplo, de mote mais político, de emancipação, a questão também de produção de consciências críticas pela arte, é possível? É possível, né? É possível. Mas isso não significa que toda a arte seja capaz de fazer isso. E acho que como eu com o Douglas, que eu posso dar de uma arte que foi alienante é o cinema norte-americano. Eu tenho essa experiência porque eu trabalho com cinema. Ó, pessoal, hoje vocês vão assistir um filme iraniano. Ih, professor, filme ruim. Filme ruim. Ou quando passa um filme mais antigo, né? Um filme aí que remonta, por exemplo, pegar um filme aí do próprio movimento do cinema novo. Filme antigo, professor. Filme ruim. Então, o cinema norte-americano, ele tem uma força hegemônica, não só no Brasil, mas em todos os países que nós poderíamos falar aí, essa palavra não é mais utilizada, mas subdesenvolvido, né? Países colonizados, vamos utilizar o termo aí, né? Países que foram ex-colônias, né? Nós temos uma influência tão grande, mas tão grande, que esse tipo de arte, que vem ser cinema bom ou filme bom, que hoje a maioria não consegue se libertar disso. O cinema bom é o cinema que tem efeitos especiais, é o filme que traz sempre uma reviravolta, tá? Ou várias reviravoltas, né? E aí você perde a própria capacidade de analisar esteticamente uma obra de arte como é um filme. O Lukács, ele tem o que me chamou mais atenção, principalmente, né?
estudando um pouco o Lukács, foi que ele não despreza o cinema. Ele analisa o cinema como uma forma de arte. E nós sabemos que dentro da própria filosofia e dentro da análise histórica do cinema, existem muitas críticas ao cinema. Críticas que são válidas, sim, né? Porque o cinema, ele de certa forma, ele também é uma expressão da indústria cultural. Como o cinema norte-americano representa muito isso. Mas isso não significa que todo filme seja assim, ou que todo cinema produzido no mundo seja assim. Então, a arte ela pode ter diferentes manifestações. Então, eu acho que é nessa capacidade de potência que as diversas manifestações da arte, como o cinema é uma delas, possui, que pode ter uma influência determinante na vida do ser humano, né? Então, dependendo do tipo de arte e da forma como essa arte vai criando raízes e vai se modificando essas consciências, né? Você acaba tendo um produto final. Infelizmente, por exemplo, essa influência do cinema norte-americano, não só no Brasil, mas em vários outros países do mundo, produziu esse tipo de conceito, né, entre o homem comum, do que vem a ser filme bom, do que vem a ser filme ruim. Eu acredito que uma leitura atenta do próprio Lukács auxilia e muito, né, a desfazer essa perspectiva que nós temos e que é uma perspectiva que acaba sendo muito presente, né, no nosso próprio cotidiano.